se gritar, pega. Oi, oi. Não, 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 desliga não, Ded. Não, não, não tô falando nada que você não tá cantando uma música. Isso, é a Adriana, é ex-petista. Hoje eu tô de melancia, o contrário. Isso, aham. E a gente vai pesquisando. Eu queria saber, você já tá aí no auge viajando o mundo. Pergunta se já fizeram uma máquina pra parar o planeta pra eu poder descer. Isso, eu queria descer. Não, eu vou pra Marte, é melhor. Porque tudo que eu aprendi estava errado. Isso que eu entrei na escola em 76, 77, que eu entrei na escola, já vinha bagaceira me ensinando errado. Será que dá tempo? Será que já venceu ou dá para processar a escola e a professora de história? Eu vou pesquisar aqui. Então, o que acontece? Eu estava vendo sobre monarquia, né? Então, o Brasil, ele foi descoberto em 1500. De 1500 até 1889, ou seja, 400 anos, nós viveu monarquia. Isso, era um imperador. Aí, o que contaram para mim na escola? Que os portugueses veio aqui só para roubar. Pegar, acabou com os pau-brasil. Não, agora não. Agora a floresta pegando fogo. Não, agora as facções, né? Deixa lá. Não, exemplo brasileiro, deixa eles pegar. Isso, deixa destruir. Isso. Não tem nada não. Então, diz que os portugueses veio pra cá pra pegar tudo que era de valor, de ouro, e levar pra Portugal. Foi levando, e só mandou bandido, gente fugitiva aqui pra cá. Por isso que nós não era desenvolvido. Era só os Estados Unidos. Porque quem colonizou os Estados Unidos foi a Inglaterra. Então, diz que eles mandaram o povo pra lá pra poder colonizar os Estados Unidos. Por isso que eles eram desenvolvidos. Aqui mandou só bandido e ladrão pra poder roubar daqui e levar pra Portugal. Isso que me contaram. Aí eu tô estudando aqui, tô vendo o seguinte, que durante de 1500 a 1889, o Brasil era uma monarquia, governado por um imperador. Aí vamos colocar um parênteses aqui, o que é monarquia absolutista, tá? Monarquia absolutista é quando tinha, antigamente, que não tinha parlamento, não tinha lei, não tinha nada, era só o rei que mandava. Essa é monarquia absolutista. Então, o rei falava assim, seu olho torto pra mim, esteja preso. Era assim. Ele que dava da veneta da cabeça dele. Se a gente for analisar essa época das monarquias absolutistas, o que acontecia muito? Tava lá o povo tomando um cafezinho, uns bárbaros lá tomando café. Vamos invadir aquele negócio ali, vamos meter o louco naquele povo ali, pra nós pegarem pra nós? Vamos, então vamos. Pá, juntava lá e dali e tomava tudo. Então, nessa época mais antiga, o povo era meio doido, não tinha essas limitações de território. Se cismasse que eles tinham que tomar conta daquele país, eles iam pra cima. Então, o rei, que era a única referência de lei que tinha, ele tinha que ser mais agressivo. Não tô justificando, mas ele tinha que ser mais... Ele não podia ser fru-fru, porque senão os outros tomavam o negócio dele. Isso. Então isso aí é monarquia absolutista. No Brasil, a gente tinha a monarquia, a família de Dom Pedro e tal, mas tinha o parlamento brasileiro. Então, o imperador que tinha aqui não fazia o que dava na teia, igual louco. Não, já tinha uma sequência. Aí, vamos ver os números da época que nós era império. Nós era a quarta economia do mundo. Quarta economia do mundo. O Brasil era o nono maior império do mundo. Era a segunda maior e melhor frota do mundo. A gente só estava perdendo para a Inglaterra, mas a gente em frota da Marinha, a gente estava na frente dos Estados Unidos. Vai vendo a bagaceira, por isso que eu quero que para me descer. A nossa moeda, ela valia igual o dólar e a libra esterlina, que é da Inglaterra. Então, você pegar R$1, $1, você tem que juntar R$5 para poder conseguir dar $1. Se você for pegar a libra esterlina hoje, que está 6 e pouquinho, você tem que pegar R$6 nosso para dar uma libra esterlina. Na época do Império, a nossa moeda era igual ao dólar e a libra esterlina, né? A princesa Isabel era descendente de Dom Pedro, que ia ser a primeira mulher a governar o país, igual a Elizabeth lá, isso, que mumificou lá, isso. Então nós ia ter uma governante também, porque estava na descendência dela, né? Então a gente era uma das grandes potências mundial naquela época. Então, peraí, como é que nós se lascou tudo? A gente tem 130 anos de república. Res significa coisa, e pública é do povo. Aí virou a coisa pública, isso. Então, o que acontece? Tinha uma panelinha que tava lá com inveja. É filho do Lúcifer, porque eles morrem de inveja. Eles falaram, deve ter pensado assim, uai, nós não tem que ficar aqui deixando esse imperador fazer o que quer. Nós é brasileiro, depois de 400 anos de império. Então não era português bandido que veio pra cá, que acabou com nós. Era o próprio povo do Brasil que tava aqui, e era uma panelinha que ficava ali. E tinha gente também que queria que não acabasse a escravidão. Por quê? Porque isso gerava lucro para esses produtores de café, aqueles coronel daquela época, né? Então o imperador e a princesa Isabel às vezes tiravam do próprio bolso para poder dar aquela carta de alforria. Eles eram contra a escravidão, eles eram contra. Mas o parlamento tinha pressão ali para não deixar de liberar os escravos, entendeu? Aí o que acontece? Essa república, a proclamação da república foi o maior golpe que já teve. Porque aquela panelinha que estava ali, que cresceu as bilocas, falou assim, não, aqui só vai pro imperador, não, aqui é rico demais, nós tem que meter o pé nesse homem, meter a botina nele, e aí nós reparte o Brasil para nós. Eu tô bege, eu estou bege. Se você pegar, é só um minutinho, Ded, pra você não escutar isso, eu sei que você já sabe. Sabe o que é establishments?
É uma elite que comanda a economia, a política, a cultura de um país. Esse povo de 130 anos atrás, que deu esse golpe, meteu o pé na bunda do imperador, que ele teve que sair de noite fugido para não ser morto. Eles falaram que a gente estava sendo livre de Portugal. Não, a gente era rico e muito bem. Aí essa panelinha falou, vamos declarar a república. Por quê? Agora nós não temos que sustentar uma família real, nós temos que sustentar essa bagaça dessa quadrilha e desse establishment que está lá em cima. O povo brasileiro tem que trabalhar para sustentar 1000 famílias desses establishments. E esses establishments, esse povinho que fica lá na elite, se você for procurar a raiz deles, pega esses políticos mais antigos, vai vendo se não tá lá na época, se os descendentes dele não estavam lá nessa época da proclamação da República, que esses mais tradicional aí da política, da economia, tava lá. Hoje, esses caras aqui, é os descendentes dos que meteu o pé no império e falaram pra nós, contou tudo errado, pra gente defender a república. Aí eles fizeram um plebiscito pra gente saber se o povo brasileiro queria a república ou se queria o império. Mas contou a maior mentira do mundo, que o império ficava roubando da gente, mas não contou que a gente era a quarta economia do mundo, que a gente só desgringolou, só espirocou o Brasil, deu mais que pôs essa da república. Porque agora é a casa da mãe Joana, isso é baré de cego. Qualquer um vem e toma conta e faz o que quer. E nenhum tem que dar satisfação pra nada. Então essa panelinha que deu esse golpe hoje é os descendentes do que deu o golpe lá atrás. Dad, não, eu quero ver se eu acho o contato da minha professora de história. Eu queria pagar o maior sapo pra ela agora. Como é que mete na cara da gente desse jeito? Me contaram isso aí tudo errado. Fala assim, não, mas vai sustentar a família real. Falar um negócio aqui pra você. Segundo uma publicação do Augusto Nunes, em 2014, na época que era a Dilma, lá na Veja, ele falou que a Dilma custou pro Brasil, a Dilma, 747 milhões de reais. Ela gastou 4 vezes mais que a família real todinha. É isso. Então esses establishments aí, eles não querem justiça social, não, eles querem continuar lá no poder. Então agora eu entendo que quando entrou o primeiro conservador, né, declarado conservador, esse establishment, esse sistema que tá há 130 anos dessa putaria desse povo, metendo a mão no povo brasileiro, fazendo nós de trouxa, esse sistema todinho gorfou esse conservador, porque senão vai atrapalhar os esquemas de 130 anos de tetinha. É isso. Né? Aí a gente vai ver que um dos países que tem a maior ranking de liberdade individual do planeta, de 7 países, 6 é monarquia. Então, se tivesse contado que a gente era a quarta economia do mundo na época da monarquia e que o negócio só desgringolou depois que esse povo assumiu a república, nós não tínhamos votado na república, mas eles não vão contar. Se a gente não parar para estudar, você vai ficar alienado o resto da sua vida. Isso. A princesa Isabel e o imperador, eles tinham um plano de colocar esses escravos que foram abolidos, né, que acabou a escravidão, colocar eles na sociedade. Tinha um plano, igual foi feito nos Estados Unidos. Mas essa panelinha da república, esses establishments, esse povo que tá aí no poder até hoje, os descendentes desse povo, falou, paz cucuia, vamos embora meter o pé e ganhar dinheiro. Esse povo que se lasque, esses escravos, que eles nem queriam que os escravos acabassem. Era o Dom Pedro, mas a princesa Isabel que estava querendo. Essa panelinha deu um pé na bunda do imperador para justamente não fazer isso. Aí vem pôr a culpa nas coisas. Por isso que começou a surgir favela. Foi depois que soltou os escravos e não tinha plano. É essa panelinha que tá até hoje aí falando em justiça social. Eles causam o problema para ser a solução, né? E aí vai tapeando a gente. Isso. Uhum.